do texto bíblico. Agora nós vamos estudar esse texto bíblico à luz do Santo Espírito de Deus. Na semana passada nós estudamos este texto do capítulo 7 e nós vimos muita coisa, que nós estávamos sujeitos à lei do pecado, mesmo crentes convertidos, com o coração transformado, a mente transformada, melhor dizendo, a nossa mente em operação do Espírito Santo, nossa carne se inclina para as coisas do mundo, para as coisas da carne, para o pecado. Nossa carne, dominada pela sensualidade, serve ao pecado. Com a nossa mente, nós servimos a Deus, mas com o nosso corpo, nós estamos servindo ao pecado. Por isso, Paulo vai falar nesse capítulo 8 do modo como se pode libertar, como as pessoas podem ser libertas deste problema, que é querer uma coisa e fazer outra. Então, o estudo bíblico vai demonstrar isso para nós nesta tarde. O texto bíblico, portanto, que nós lemos, é um texto que ensina como devemos nos portar e o que é que deve ser feito, o que é que deve acontecer para que a palavra de Deus mude a nossa mente e o nosso coração, e para que a nossa mente e o nosso corpo ajam de maneira conjunta do mesmo modo, que a aspiração da nossa mente e do nosso coração seja cumprido pelo nosso corpo. Paulo, nesta carta aos Romanos, fala da realidade de Deus. Ele diz que todas as pessoas conhecem a Deus, que não há possibilidade alguma de alguém ficar sem conhecimento de Deus. Até mesmo aqueles que se dizem ateus têm conhecimento intuitivo de Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles negam a Deus, mas eles sabem que Ele existe. Eles negam qualquer tipo de relacionamento com Deus, mas sabem que Deus existe. Porque as coisas criadas, tanto aquelas que estão no céu como as que estão na terra, as coisas que Deus criou pelo seu poder e majestade, pela sua ação soberana e criadora, estas coisas falam de Deus e falam da sua criação. A realidade, portanto, do conhecimento de Deus é uma realidade universal. E também a realidade do pecado é outra realidade universal. O pecado existe e ele atingiu todas as pessoas em todos os tempos, de modo que todos pecaram, antes de Cristo, depois de Cristo. Apenas Adão não conheceu o pecado até ter a queda, até sofrer aquela tentação satânica e cair ali em pecado. Mas enquanto ele foi criado até esse momento, ele não conheceu o pecado. Daí em diante, todos os descendentes de Adão, e todos nós somos descendentes de Adão, são pecadores. A prática pecaminosa de gentis e judeus demonstra claramente isso. Né? Nós sabemos que há uma prática pecaminosa que é uma realidade. A prática pecaminosa de gentis e judeus é uma prática que existe e está presente na vida de todas as pessoas, gentis ou judeus. O judeu, por ter recebido a lei, por ter recebido a revelação de Deus, por ter recebido os livros da palavra de Deus, eles não estão em melhor condição, porque mesmo tendo recebido tudo isso, eles são pecadores como todos os demais são pecadores. Portanto, os judeus também estão na mesma circunstância que os gentios. E por isso Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não podemos nos relacionar com Deus, nem receber as dádivas de Deus, nem sermos salvos por Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da sua glória, estão afastados dele, cortaram qualquer tipo de ligação com Deus, porque Deus mesmo se afastou daqueles que pecaram. Portanto, Deus se afastou de todos. Então, há uma necessidade óbvia de justificação.
Se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, para conhecermos a Deus, para andarmos nos seus caminhos, para fazermos a sua vontade, é necessário um ato divino. Esse ato divino é a justificação. Nós já falamos isso quando estudamos o capítulo 5. A justificação é o ato pelo qual Deus, mediante a justiça de Jesus Cristo, que morreu sem pecado, ele nos considera justos. Então, nós que estamos em Cristo somos justificados diante de Deus por causa da justiça de Cristo, a justiça infinita de Jesus Cristo, a justiça que pode cumprir toda a justificação de todas as pessoas em todos os tempos, mas daqueles que creem no Senhor Jesus. Portanto, essa necessidade de justificação foi resolvida por Deus. Todos estão condenados diante de Deus, mas por causa da desobediência à sua lei, mas a justificação por Jesus Cristo garante a nossa condição de pacificação com Deus. Paulo demonstra também no capítulo 4 que a justificação de Abraão, que os judeus têm como seu pai, não foi pelas obras de Abraão, mas foi pela fé. Não foi de obras que Abraão tenha realizado, porque ninguém pode ser salvo pelas obras, mas foi pela fé. O texto bíblico lá de Gênesis diz assim que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, foi por meio da fé que Abraão recebeu a bênção da justificação. A humanidade, portanto, ou está em Adão ou está em Cristo, como nós já falamos. Nós seremos justificados se estivermos em Cristo. Seremos condenados enquanto estamos em Adão. Todos os que estão em Adão estão condenados. Todos os que estão em Cristo estão justificados. A ação de Deus, portanto, em Cristo é quádrupla. São 4 ações de Deus num momento só. A primeira delas é a justificação. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E o que significa isso? Nós já falamos. Significa que os nossos pecados foram perdoados e nós fomos considerados e somos considerados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo. Mas também foi feita uma pacificação. Por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Jesus Cristo. Mas em Cristo, nós fomos pacificados. Ou seja, Deus agora não nos enxerga mais como inimigos. Mas é muito mais do que isso que Deus fez. Deus nos reconciliou com Ele. Ou seja, não só nos deixou de considerar pecadores, operando pacificação na nossa vida, nos fazendo paz entre nós e Ele, mas também Ele nos reconciliou com Ele, ou seja, restabeleceu o relacionamento que é restabelecido em Cristo Jesus. Ou seja, Deus agora nos tornou filhos, não só nos pacificou com Ele, como nos tornou filhos em Cristo Jesus. E agora, pela ação do Espírito Santo em nós, Ele vai nos fazer frutificar. Ou seja, todos aqueles que foram justificados, pacificados, reconciliados, são santificados e serão frutíferos. Eles vão frutificar na sua existência para a glória de Deus. O crente verdadeiro, ele frutifica, ele produz frutos, porque é para isso que nós estamos no mundo. Livres do pecado, então, pela graça de Deus, livres da lei, pela mortificação, nós estamos mortificados em Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é a nossa morte, portanto, nós experimentamos mortificação diária. Então, essa ação dupla nos leva à filiação e à frutificação. Mas há uma luta espiritual, uma luta interna dentro de nós, entre a carne e o espírito. A carne nos levando para o pecado e para a morte, o espírito nos levando para a santidade e para a vida eterna. Portanto, essa ação de Deus em Cristo operou isso perfeitamente em nós. E nós agora percebemos essa luta dentro de nós.
lutando entre a carne e o espírito. A carne produzindo pecado e morte, o espírito produzindo santidade e vida. Mas Paulo vai falar exatamente disto. Como que nós podemos ficar livres do pecado e sermos servos da justiça? A primeira experiência cristã que nós temos depois da conversão é isto. Nós temos uma lei na nossa mente. O texto fala de uma lei na nossa mente, que nos dá prazer na lei de Deus. A nossa conversão é uma conversão mental, é uma transformação da mente. Paulo fala isso aos Romanos quando ele fala: sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a conversão é operada na nossa mente. O arrependimento, que é mudança de mente, é operado na nossa mente e no nosso coração. Então, a lei da mente é uma lei que nos dá prazer na lei de Deus. Essa lei da nossa mente foi operada pelo Espírito Santo. E por causa dessa lei da mente, mente transformada pelo poder do Espírito Santo, nós temos prazer na lei de Deus. Mas temos que observar que há outra lei nos nossos membros. Os nossos membros ainda são carne, carne decaída, carne corruptível, carne pecaminosa. Esses nossos membros ainda não foram transformados. Eles não são, portanto, glorificados quando não haverá mais pecado. Nossos membros, nosso corpo, ainda está sujeito ao pecado. Então, há uma lei nos nossos membros que nos faz prisioneiros do pecado. Nós não queremos mais pecar, mas ainda pecamos por causa da força dessa lei que atua nos nossos membros e que nos torna capazes de realizar aquilo que não agrada a Deus. Esta é uma situação de guerra, uma guerra verdadeira entre nós. Os meus membros têm inclinação para satisfazer a minha sensualidade, o pecado. Mas, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu desejo fazer aquilo que Deus deseja. Eu desejo fazer aquilo que Deus quer com a minha mente. Mas com o meu corpo, a minha natureza carnal, ainda estou escravizado ao pecado. É por isso que, querendo, eu ainda peco. Mas ainda assim, há pessoas que ainda querem pecar. Então, o Espírito Santo precisa trabalhar na vida desses irmãos que ainda desejam o pecado. Porque, na verdade, a operação de Deus na nossa mente, no nosso coração, é para não desejarmos mais o pecado. Para o pecado ser uma exceção na nossa vida. Quando o pecado é muito comum na nossa vida, é porque realmente nós ainda não entendemos isso, essa lei, ou então nem somos convertidos ainda. Porque a lei do espírito e vida na nossa mente não pode ser escrava da lei do pecado. Ou seja, a lei do pecado tem que estar sujeita, completamente sujeita à lei do espírito e vida em Cristo Jesus. Com a minha mente, então, sou escravo da lei de Deus, e com o meu corpo, com a minha natureza carnal, eu sou escravo da lei do pecado. Mas essa escravidão pode acabar se nós formos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que nós escapamos, então, desta situação aflitiva? Como é que nós podemos escapar disso? Primeiro, vamos ouvir aquilo que Paulo fala. Mas agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Todos aqueles que foram perdoados, pacificados, reconciliados e santificados por Deus. Então, todos os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para eles. Então, há uma outra lei, um outro princípio em ação na nossa vida, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Glória a Deus, que há um princípio em ação na nossa vida que é diferente do princípio que opera na nossa carne. O princípio que opera na nossa carne obedece à lei do pecado. O princípio que opera na nossa mente obedece à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E essa lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. É deste modo que Deus nos liberta completamente da lei do pecado. A lei de Moisés era impotente para a nossa salvação. Por quê? Porque a lei de Moisés só revela o pecado. Ela não tem poder de transformar a minha mente, o meu coração. Ela apenas aponta para o pecado, exige obediência nossa, mas nada pode fazer para me ajudar a não pecar. O pecador não pode ser ajudado pela lei de Moisés, porque ela simplesmente fala, não matarás, mas ela não ajuda o pecador a não odiar, a não matar. Então, a lei atua mais como uma força para a ação do pecado do que uma força espiritual. Pelo contrário, né? Em vez de força espiritual, ela dá força para o pecado. Porque quando ela fala não matarás, eu entendo que eu mato meu irmão, quando eu odeio o meu irmão, ou quando mato mesmo, tirando a vida dele. E é a mesma coisa. Jesus disse que não matarás, era o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que sem razão encolerizar-se contra seu irmão, já matou no seu coração. Então, a inclinação da carne, da natureza pecaminosa, era produzir pecado, e a lei não tem poder para impedir isso. A única lei que tem poder para impedir o pecado é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho em carne. Deus enviou seu Filho em carne. Por que é que Deus enviou seu Filho em carne? Carne descendente de Adão. Porque precisava ser uma carne humana, à semelhança da carne pecaminosa. Jesus não tinha carne pecaminosa, mas ele tinha uma carne humana. Portanto, ele tinha instintos como os nossos instintos. Só que ele não era dominado pelos instintos e ele fazia exatamente aquilo que Deus desejava, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era habitado plenamente pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus era habitado plenamente pelo Espírito Santo. E pela perfeita obediência de Jesus à lei, Deus condenou na própria carne o pecado. Então, existe uma carne que não peca? Existe. Adão era carnal, mas pecou. Jesus Cristo tinha carne, mas não pecou. Então, deste modo, Deus venceu o pecado por meio de Jesus Cristo, o pecado que acometia a carne. É por isso que nós podemos ter vitória contra o pecado. Por quê? Porque Jesus, na sua própria carne, que era semelhante à carne humana, e era carne humana de verdade, não só semelhante, mas era carne humana de verdade, manifestou sua natureza espiritual, vencendo totalmente e obedecendo em tudo à lei de Deus, vencendo a carne e obedecendo à lei de Deus. Deste modo, então, Deus enviou seu Filho em carne, carne descendente de Adão, carne humana, e em semelhança de carne pecaminosa. Para quê? Para que pela sua perfeita obediência nós pudéssemos ser livres. Ele condenou deste modo, na própria carne, na sua carne, que não pecou o pecado. Ele condenou o pecado na sua carne. Deste modo, em Cristo Jesus, nós cumprimos a lei. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo cumpriu toda a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu plenamente toda a lei. Ou nós estamos em Adão, todos nós descendemos de Adão, ou nós estamos espiritualmente em Cristo. Ou nós estamos materialmente em Adão, ou nós estamos corporalmente, espiritualmente em Cristo. De modo que nós podemos vencer a lei do pecado, porque nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Em Cristo nós cumprimos a lei, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne praticam o que é da carne. Paulo fala disso aos Gálatas, quando ele diz que
Andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque as obras da carne são impureza, lascívia, porfia, ira, dissensões, glutonarias, bebedices, orgias, etc. E Paulo cita um sem número de obras da carne ali para crentes. Isso significa que aqueles crentes ainda eram dominados pela carne. Paulo está dizendo que os que se inclinam para a carne praticam o que é da carne, que é pecado. Mas os que se inclinam para o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, praticam as coisas do Espírito e fazem aquilo que o Espírito Santo demonstra e ordena que eles façam. A inclinação, portanto, o pendor da carne, né, o modo como a carne se inclina, é inimizade contra Deus, mas não está, portanto, sujeita à lei de Deus. Mas os que se inclinam, os que são do Espírito Santo, se inclinam para as coisas de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que estão no Espírito podem agradar a Deus e frutificar para a glória de Deus. Quais as consequências da habitação do Espírito Santo em nós? Paulo vai falar agora das consequências da habitação do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós não estamos mais na carne, mas no Espírito. Glória a Deus! Se o Espírito Santo, que já entrou na nossa vida, habita em nós, e ele habita, nós já não estamos mais na carne, mas no Espírito. Essa é a primeira consequência da habitação do Espírito Santo em nós. Segundo, se o Espírito Santo habita em nós, nós pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo. Fomos comprados por Ele. Pertencemos totalmente a Ele, como nós já aprendemos da palavra do Senhor. Então, se nós pertencemos a Cristo, o corpo pecaminoso, inclinado para o pecado, está morto por causa do pecado. Ele está morto por causa da nossa natureza pecaminosa, que está crucificada com Cristo. O pecado, então, está crucificado com Cristo. Por quê? Porque Paulo já ensinou a nós, no capítulo 6, que nós sabemos que fomos crucificados com Ele, com Cristo. Nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque o Espírito Santo revela isso ao nosso coração. Nós sabemos que todos os que creem em Jesus Cristo foram crucificados com Ele. E sabendo isso, que Ele ressuscitou e que não morre mais, nós também estamos ressuscitados com Ele. Portanto, nós sabemos que fomos crucificados e sabemos que, estando nele, nós já fomos também ressuscitados. Segundo, Paulo ensina que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado e vivos para o Senhor Jesus Cristo. Essa transformação é operada na nossa conversão e nós precisamos aprender isso de uma vez por todas, que somos considerados mortos para o pecado. Deus nos considera mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Terceiro, o apóstolo ensina que nós oferecemos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os nossos membros como instrumentos de justiça. Então há uma mudança radical. Os nossos membros que antes serviam ao pecado, agora estão servindo a Deus como instrumentos de justiça. Isso Paulo repete no capítulo 12, quando ele diz assim: e rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós somos instrumentos de justiça agora, instrumentos de justiça. O nosso corpo, que antes servia ao pecado,
agora serve a Deus como instrumento de justiça, ou seja, pratica as obras que agradam a Deus, frutifica de modo que seja glorificado Deus na nossa frutificação. Qual é a frutificação? Paulo ensina aos Gálatas. Frutificação é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E Paulo ainda diz: contra estas coisas não há lei. Quanto mais eu pratico isso, melhor. É pior do que se fosse o pecado, porque quanto mais eu pratico o pecado, pior fica a minha situação. Mas com o fruto do Espírito, quanto mais eu pratico esse fruto do Espírito, quanto mais o Espírito Santo produz por meio de mim esta santificação, mais eu sou agradável a Deus, mais santificado eu estou, mais vitorioso contra o pecado eu sou. Paulo ainda ensina que nós devemos obedecer de coração a forma de doutrina que fomos entregues. Qual é a forma de doutrina a que fomos entregues? Ele está falando isso aos romanos. Essa doutrina que eles foram entregues é a doutrina apostólica que os romanos receberam pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós somos escravos do Evangelho, glória a Deus. Somos escravos do Evangelho para sermos instrumentos de glorificação de Deus, segundo a misericórdia de Deus. Escravos do Evangelho para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Quando nós andamos deste modo, nós não cometemos pecado, nós não quebramos a nossa comunhão com Deus, nós vivemos felizes porque Deus está sempre conosco. E Paulo explica ainda aos romanos que nós oferecemos nossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, nós vamos nos parecer cada dia mais com Jesus Cristo. E nós estaremos frutificando dessa maneira para a vida eterna. É isso que Paulo está ensinando nesse texto maravilhoso que nós estamos aprendendo nesta tarde. Nos aprendemos a frutificar. Mas o Espírito é vida. O Espírito de Deus é vida por causa da justiça. Ele nos dá vida por causa da justiça. Então é o Espírito Santo que reproduz em nós a vida de Cristo. O Espírito Santo não é dado a nós para ver a nossa ação. O Espírito Santo é dado a nós para agir em nosso lugar. Não somos nós que produzimos as boas obras que glorificam a Deus. É o próprio Espírito Santo quem opera em nós, de modo que nós somos apenas instrumentos de glorificação. O Espírito Santo, por meio de nós, age e frutifica para a glória de Deus. Paulo está dizendo que nós frutificamos para a vida eterna, mas quem reproduz isso na nossa vida é o Espírito, que é vida eterna. O Espírito é vida por causa da justiça, e ele nos santifica, nos justifica e nos torna produtivos, frutificantes para a glória de Deus. Se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, habita em nós, o próprio Deus vai vivificar o nosso corpo mortal. Ou seja, o Espírito Santo é também uma garantia de que nós ressuscitaremos, porque o próprio Espírito Santo que vivificou Jesus e o ressuscitou dos mortos, habita em nós, e o próprio Espírito Santo que habita em nós, Deus, por meio dele, vai vivificar o nosso corpo mortal pelo mesmo Espírito que habita em nós. Então, o mesmo Espírito que está habitando em nós vai produzir todas as coisas que Deus quer que nós produzamos e vai finalmente garantir a nossa ressurreição pela ação do Santo Espírito, que é de Deus e que habita em nós. Deste modo, irmãos, nada nos obriga a viver segundo a carne. Nós não somos obrigados nem pela lei, nem pela lei de Moisés, nem pela lei do pecado, nem pela lei da carne, que faz a gente inclinar-se para o pecado. Não há nenhuma dessas leis
que sejam capazes de fazer-nos produzir pecado. Nada nos obriga a viver segundo a carne. Quando alguém fala, eu não consigo viver uma vida que agrada a Deus, eu não consigo deixar de pecar, é porque ele ainda está sujeito à lei do pecado. E ele está enganado, porque não tem nenhuma obrigação na nossa vida, nenhuma força espiritual que nos obrigue a viver em pecado. Pelo contrário, o próprio Deus vivifica o nosso corpo. E nós somos mortificados, e quando nós somos mortificados, nossos membros vivem para a glória de Deus pela ação do Espírito Santo. Nada nos obriga a viver segundo a carne. Não somos devedores a ninguém, mas mortificando nossos membros, isto é, renunciando cada dia às obras da carne, nós viveremos para a glória de Deus. Quem é que nos dá essa força para renunciar às obras da carne? O Espírito Santo que habita em nós. Não é por nossa força. Nós temos visto, ouvido e ajudado muitas pessoas que tentam vencer o pecado pela sua própria força. É impossível. É impossível. Nós precisamos apenas renunciar a nós mesmos e permitir que o Espírito Santo viva a vida de Cristo em nós, sem que nós tenhamos que lutar contra o pecado. Pelo contrário, nós vamos lutar para andar em santidade, para renunciar ao pecado. A nossa força deve ser colocada não em viver segundo a lei de Deus, mas em renunciar ao pecado. Quem faz a vida vitoriosa é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não tem pecado, portanto, ele não renuncia o pecado em nós. Quem precisa renunciar ao pecado, mas para isso nós recebemos força de Deus, quem tem que renunciar ao pecado, portanto, somos nós, que recebemos de Deus graça para renunciar ao pecado. Renunciando ao pecado, o Espírito Santo tem plena liberdade, total liberdade de agir em nossa vida, porque nós somos de Cristo. Quando nós renunciamos ao pecado, nós somos de Cristo. E se vivermos segundo o Espírito Santo, temos verdadeira vida. A vida de Cristo se manifesta em nós. E Paulo conclui dizendo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, que o Espírito Santo veio em Pentecostes e se manifestou em línguas ali, línguas como que de fogo, no Pentecostes, enchendo a todos os 120 que estavam na casa. E aqueles 120 anunciaram o Evangelho a toda a população de Jerusalém, que estava ali de fora, pessoas de mais de 16 outros países. Mas aquilo foi um sinal visível da descida do Espírito Santo para que todos pudessem crer. Entretanto, hoje, o sinal da descida do Espírito Santo na nossa vida, individualmente, é o testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso coração. Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo continua testificando ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Não do modo como aconteceu no primeiro e único Pentecostes, mas do modo como o Espírito Santo fala ao nosso coração e demonstra ao nosso coração que nós somos crentes verdadeiros, filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus se inclinam para as coisas de Deus e são filhos de Deus. Concluindo, ou nós somos dominados pela carne e vamos continuar pecando, ou nós somos dominados pelo Espírito Santo e vamos viver uma vida que agrada a Deus. Precisamos renunciar o pecado e a carne, estar mortificados todos os dias para isso, e precisamos ser cheios, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina.
É uma luta invencível contra o pecado. Não temos forças para vencer o pecado ou uma vida vitoriosa somente pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita a ter vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre Satanás. Deus, portanto, nos dá a graça de sermos vitoriosos quando cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não é algo oferecido apenas a professor de escola dominical, a pastor, a esposa de pastor, a diácono, a presbítero, a missionários. Não, o Espírito Santo é uma necessidade de cada crente. Isso não é facultativo, é absolutamente obrigatório. Ninguém pode viver essa vida sem pecado, a não ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, portanto, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender adequadamente como que esta vida vitoriosa se manifesta na nossa própria vida. Deus abençoe a todos. Nós vamos desligar